Olá, meus queridos, que bom que podemos nos encontrar novamente. Estamos reunidos para refletir sobre o Evangelho do domingo que abre a Semana Santa, que é a semana mais importante para os cristãos, porque é onde nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Está para se cumprir tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas e a razão pela qual Jesus veio ao mundo. Estamos por encerrar a Quaresma. Nós temos à disposição dois evangelhos, que privilégio, né? Pois é que no Domingo de Ramos se podem ler dois evangelhos. Onde se tem a procissão de Ramos, se lê o evangelho próprio do dia de Ramos, que conta o que vai acontecer com Jesus antes de entrar em Jerusalém. Para que na hora do evangelho, ou seja, depois das primeiras e segundas leituras, se leia toda a Paixão de Cristo. Então, nós escolhemos para comentar o Evangelho de Ramos, que é o Evangelho próprio dessa cerimônia litúrgica. E escolhemos o Evangelho segundo São Marcos, porque a liturgia dá também a opção de escolher outros evangelhos. Então, isso se encontra no capítulo 11 de São Marcos. E o contexto é o contexto de preparação da última semana de Jesus. Depois dos seus 33 anos de vida aqui nessa terra, 30 anos entre Belém, o exílio no Egito e a grande maioria desse tempo em Nazaré, Jesus viveu 3 anos pregando o evangelho, reunindo discípulos e ensinando principalmente os 12 apóstolos, preparando-os para este momento, essa semana, que começa nesse domingo. Jesus intencionalmente toma uma série de medidas, realiza uma série de símbolos que concretizam as profecias, justamente porque chegou o momento. Então, ele sabe que é a sua hora, então ele abandona a segurança da Galileia e sobe a Jerusalém, justamente no período da Páscoa, para celebrar a Páscoa em Jerusalém, o que seria a sua última Páscoa aqui na Terra e a primeira Páscoa na eternidade com o seu corpo. Então, esse é o contexto. Muita gente está subindo para a Páscoa, Jesus se soma a toda essa multidão que vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, vou deixar vocês para que leiam o Santo Evangelho e depois nós vamos, como sempre, propor algumas perguntas de forma que possamos analisar um pouquinho desse maravilhoso Evangelho. Boa leitura a todos. Muito bem, então estamos acompanhando Jesus que sobe a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ainda que os discípulos não sabem, essa é a sua última Páscoa. Mas nós percebemos uma mudança de comportamento de Jesus. Jesus sempre foi um homem discreto. Ele sempre quis passar desapercebido. Em vários dos seus milagres, nós vemos a narração do Evangelho que ele pede para a pessoa que recebeu o milagre: não conte para ninguém, não entre no povoado. Quando ele, por exemplo, cura os leprosos, não, disse, não entre no povoado, ou seja, vão direto para as suas casas, né? Mas mesmo assim as pessoas falavam, Jesus já não conseguia entrar em nenhum lugar publicamente. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e que a multidão quis proclamá-lo rei, ele dispersou a multidão. Quando a multidão se reuniu na sinagoga de Cafarnaum, ele também falou palavras que fez com que a multidão desistisse de estar aí aos seus pés. Então Jesus, ele evitava as multidões e, inclusive, evitava o reconhecimento dos seus milagres. Mas agora parece que ele mudou de atitude. Ele está subindo a Jerusalém, não era a primeira vez que ele subia para a Páscoa, mas voluntariamente ele se junta ao fluxo
dos peregrinos e, inclusive, se deixa aclamar. Então, a primeira pergunta que nós colocamos aqui para a nossa reflexão, né? Jesus sempre quis passar desapercebido, porque agora quer entrar triunfalmente em Jerusalém. Será que ele se arrependeu, se converteu e disse: nossa, quanto tempo eu perdi de poder desfrutar de todas essas aclamações, de ser aclamado por todo mundo? Não. Logicamente, não. Não é por isso. É porque chegou a sua hora. Chegou a sua hora de passar ao Pai. Chegou a sua hora de glorificar ao Pai através da sua paixão, morte e ressurreição. Chegou a hora de entregar a sua vida por nós, de dar o seu sangue por nós. Jesus sabia perfeitamente o que estava fazendo. A sua prisão não foi uma fatalidade. Nossa, que pena, deu tudo errado. Judas, o traidor e tal, e Caifás. Tal. Jesus, ele nasceu para isso, para morrer por nossos pecados. E era a sua hora. Então, ele queria deixar claro, agora sim, ele queria que as pessoas reconhecessem que ele era o Messias. Mas não o Messias que eles esperavam. Pode até ser que, em um primeiro momento, daria a impressão que Jesus estava realmente cumprindo aquilo que as pessoas esperavam dele. Não, ele queria cumprir o que as Escrituras profetizavam dele, mas o que o Pai queria dele, que era o que ele também queria. O Messias humilde que veio para dar a sua vida por nós. Não veio para um reino terreno, mas para o reino eterno. Mas ele queria mostrar para todo mundo: eu sou o Messias anunciado pelas profecias. Sou eu. Então Jesus, ele aceita ser aclamado. Então ele se deixa aclamar, ele se deixa levar. Ele vai ao encontro das multidões. É claro que os discípulos agora estavam na glória. Eles diziam: é agora, é agora. Jesus hesitou durante tanto tempo. Agora, finalmente, ele vai tomar as rédeas de Israel. Agora sim, ele vai colocar Caifás no seu lugar. Agora sim, os romanos vão ser expulsos. Nós vamos ser libertados do jugo dos romanos e finalmente vai começar o Império Judeu. E então os discípulos aí disputando, né, para ver quem sentaria à direita, Jesus à esquerda, Jesus, quem seria o seu primeiro-ministro, quem estaria à frente de alguma cátedra, etc. Então, parece ser que Jesus estava realmente seguindo aquilo que as pessoas esperavam dele. Mas Jesus tinha tudo sob controle. A vaidade não tinha nenhum efeito sobre ele. Então ele não estava fazendo isso nem por vaidade, nem por orgulho, nem por glória nenhuma humana. Ele sabia que tinha chegado a sua hora e por isso ele tinha que subir a Jerusalém. E isso tinha que acontecer gloriosamente diante de todos, que ficasse claro para todos e que inclusive fosse o estopim da sua condenação. Pois é, se os chefes dos sacerdotes e dos fariseus, do Sinédrio, Caifás, Anás e todos os sinedritas já estavam em pânico pelo que Jesus vinha fazendo, muito mais agora, que viram toda essa multidão aclamando a Jesus, e todos atrás dele, e eles mesmos se dando conta. Nós, com as nossas perseguições, não conseguimos nada. Nós precisamos tomar uma decisão. E qual seria essa decisão? Deixo a sua reflexão. Diz o texto, quando se aproximavam de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: por que fazeis isso? Dizei: o Senhor precisa dele, mas logo
o mandará de volta. Eles foram encontrar o jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora da rua, eles amarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: o que estás fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam, etc. Olha só que interessante. Um jumentinho. Por quê? O que tem isso de interessante? É certo que o jumento era o meio de transporte mais usado em Israel. Não era o cavalo. O cavalo era mais romano, indicava mais o poder e a glória dos estrangeiros. Né? Então, talvez os que assistiram o filme de Mel Gibson, por exemplo, A Paixão de Cristo, quando o sumo sacerdote Caifás vai ao encontro de Jesus que está crucificado, ele vai montado num jumento. Então, sim, era o meio de transporte. Mas é por isso os evangelistas gastaram tanto para dizer que Jesus, em vez de ir a pé, resolveu ir de jumento? É como se hoje dissesse, olha, em vez de ir de Latam, ele resolveu ir de Gol. Né? Não! Se está referindo à profecia de Zacarias. Vamos pegar aqui o texto do profeta Zacarias, no capítulo 9, do versículos 9 ao 10, diz o seguinte, falando do Messias. Então, Zacarias está preconizando, está profetizando a vinda do Messias e diz o seguinte: exulta muito, filha de Sião. Filha de Sião se refere sempre a Jerusalém, porque está construída sobre o Monte Sião. Grita de alegria, filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti. E como que esse rei vai vir? Segue a profecia. Ele é justo, vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será eliminado, ele anunciará a paz às nações. O seu domínio irá de mar a mar e do rio às extremidades da terra. Essa aqui é uma profecia muito conhecida em Israel e muito particularmente em Jerusalém. E com esses 3 anos das pregações de Jesus e a palavra Messias, Messias, Messias estava na boca das pessoas, as profecias antigas começaram a vir à tona. E havia uma expectativa no ar. Então, o Messias, quando viesse, entraria em Jerusalém como? Montado em um jumento. Justamente para simbolizar que ele era o rei da paz. Se ele fosse o rei da guerra, chegaria montado num cavalo para mostrar o seu poder, a sua glória. Mas não. A profecia dizia explicitamente, ele vem como humilde. Ele é justo, é vitorioso, mas é humilde. Ele vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho. E aqui está o detalhe. Um jumentinho, não um jumento adulto, um jumento virgem, que nunca foi montado, para mostrar que é um caminho novo que se abre. Algo novo está acontecendo, algo novo está chegando. E assim ele eliminará os carros, os puxados por cavalos, que também são símbolo de força, são carros de combate. Ele eliminará os cavalos de Jerusalém, ou seja, todos esses símbolos de poder vão ser deixados de lado. Ao contrário, ele eliminará o arco de guerra, ele anunciará a paz às nações. E o seu domínio irá de mar a mar e do rio às extremidades da terra. Ou seja, ele é o rei universal que está chegando a Jerusalém. Então, essa profecia era muito conhecida. E Jesus queria realizá-la. Queria mostrar que ele era bem consciente do que ele estava fazendo. Ele era o Messias esperado, anunciado por todos os profetas nas Sagradas Escrituras e esperado por todo israelita. Só que depois ele ia mostrar que
ele era um Messias diferente do que era esperado. Porque ele é mais do que o Messias. Ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus, ele é Deus em pessoa que veio ao mundo. Todas essas segunda parte, né, ele vai revelar através da sua paixão, morte e ressurreição. Então, ele monta sobre o jumento, sobre esse jumentinho que nunca tinha sido montado para simbolizar a realização da profecia. Estava começando. Imagina o fervor das pessoas quando viram aquilo. Não pode ser. Será que os meus olhos estão vendo de verdade? É ele! É ele! Eu dizia para você que era ele, Jéssica, olha aí e tal. Não, eu não acreditava em você. Nossa, mas é verdade, ele está cumprindo as profecias. E então as pessoas estavam entusiasmadas. E aí que nós entramos na terceira pergunta que nós colocávamos aqui. Por que a multidão se entusiasmou com a chegada de Jesus e o que significavam seus gestos e gritos, né? Então, dizia que Jesus, montado sobre o jumentinho, muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Imagina, vem Jesus com o jumentinho, os discípulos ao redor, e as pessoas estendiam o manto, ou seja, as suas roupas, a sua roupa de honra, para que Jesus passasse por cima com o jumentinho, né? Como é que ficaram essas roupas? Não importa. Outros espalharam ramos, então iam cortando das árvores, ramos de árvores, ramos verdes, e além de aclamar, né, depois depositavam pelo caminho para que fosse fazendo um tapete pelo qual Jesus ia passando com o jumentinho. E os que iam na frente e os que vinham atrás clamavam, gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Pois é, a multidão estava entusiasmada, estava aclamando o Senhor. Mas o que será que significa todas essas exclamações? Não? Então, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bom, primeiro vamos explicar essa parte do rei Davi. Né? Disse ao final, bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Davi foi o maior rei de Israel, ele unificou o reino, ele consolidou as fronteiras e ele criou uma dinastia, a primeira dinastia de Israel. E a promessa de que o seu reino não teria fim viria para um descendente de Davi. Era uma profecia messiânica. O seu reino não terá fim. Mas acontece que o reino davídico teve fim. Né? Depois da morte de Davi, assumiu Salomão, e depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi destruído primeiro, e depois o reino do sul também foi destruído. Depois dessa destruição por Nabucodonosor, e Israel ter sido extinto da face da terra por 70 anos, né, foi restabelecido no seguinte império. Né, os persas, né, o rei Ciro, restabeleceu o reino, mas não a dinastia davídica. A dinastia se perdeu. Então se dizia que quando viesse o Messias seria um descendente de Davi, que restabeleceria essa dinastia, restabeleceria o reino. E adivinhem de quem Jesus é descendente? Seja de parte de pai, José, seja de parte de mãe, Maria, é descendente de Davi. E por isso ele tinha que nascer em Belém. Essa era a profecia. E ele nasceu aonde? Em Belém. Jesus, ele era o que cumpria isso que a multidão está gritando, está aclamando. Então, tudo coincidia. É ele. Só pode ser ele. Pois é, e a multidão vinha gritando:
Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa palavra hebraica, Hosana, significa salva, por favor, venha salvar-me. Salva, por favor, vem salvar-me. A multidão estava gritando para Jesus: Jesus, vem, salva-nos. E olha só, outro dado curioso, coincidência? O que significa o nome Jesus? Significa Deus salva. Jesus significa Deus salva. Emanuel significa Deus conosco, porque Jesus é o Deus encarnado. Deus conosco. Jesus está entre nós, Emanuel. Mas Jesus, Deus salva. Ele é o Salvador. Então, a multidão aclamava Hosana e gritava o nome de Jesus. Então ele dizia: venha salvar-nos, Jesus. É como dizer: venha salvar-nos, você que é Deus que salva. E sem saber, a multidão ia cumprindo mais uma profecia que está no Salmo 118. Depois dê uma olhada, Salmo 118, todo ele, mas sobretudo a partir do versículo 25, que diz: ah, Senhor, dá-nos a salvação, dá-nos a vitória, Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Olha só, é exatamente as palavras da multidão, né? Da casa do Senhor nos vem abençoar-nos. O Senhor é Deus, Ele nos ilumina. Formai a procissão com ramos até os ângulos do altar. Ou seja, o Salmo 118 está dizendo que a multidão vai formar uma procissão com ramos até os ângulos do altar, ou seja, até o templo, o centro de Jerusalém. E adivinha até onde foi a procissão de Jesus? Aonde terminou Jesus a sua procissão? No templo, aos pés do altar. Pois é, aqui está porque a multidão estava aclamando isso, porque o Espírito Santo também estava atuando através dela, estava revelando a todos nós. A salvação está em movimento. Dentro de poucos dias vocês serão salvos dos seus pecados, o maior evento da história da humanidade. Que essas reflexões e esse domingo nos ajudem a preparar-nos para essa semana tão maravilhosa, tão santa, tão importante para as nossas vidas, que é a Semana Santa, e chegamos preparados para que o Espírito Santo possa fazer o que quiser dentro de nós, no nosso coração e através de nós, na sua igreja, nas demais pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal.